Aleluia, glória a Deus. Amados, eu estou escandalizado. Que pregação maravilhosa, quantas instruções para o povo de Deus, para as nossas vidas. Maravilhado estou com a revelação da parte de Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, através da vida da Bispa Ana. Instruções tão primorosas, para que, num conjunto de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado através desse altar, possamos ter todos os instrumentos necessários para nos mantermos alinhados, observando os padrões. Batsheva, mulher israelita, através da linhagem do rei Davi, todo o processo se instaurou. E o rei Davi não foi escolhido porque ele tinha perfil de rei. Que possamos compreender a necessidade de buscarmos da parte de Deus as virtudes do Espírito de Deus, para que possamos provar os Espíritos, com o propósito em Deus de não sermos mais enganados. Pessoas carnais querem discernir as coisas espirituais com a sua avaliação precária. Nós precisamos nos colocarmos dependentes do Espírito de Deus, porque nós estamos vivendo uma era decadente da igreja, onde as pessoas que não têm comunhão com o Espírito Santo de Deus, não recebem a comunhão do Espírito de Deus, e ainda assim querem abordar assuntos espirituais, ousando estabelecer conceitos meramente naturais, terrenos, com base no seu conhecimento, na sua capacidade intelectual, no seu estudo, na sua idade, na sua carteira de pastor. Deus, Ele está procurando servos e servas que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando pessoas que têm carteiras ministeriais, que estão 40 anos na igreja. Deus não está procurando pessoas que tragam envelopes, pessoas que são ligadas às questões terrenas, mas buscando pessoas improváveis, que têm os seus corações estabelecidos nele. A palavra diz: aqueles que recebem os meus mensageiros, os meus carteiros, os meus servos, os meus profetas, estão recebendo a mim. Raabe recebe então o próprio Cristo, quando recebe aqueles mensageiros. Deus está estabelecendo sobre as nossas vidas padrões. Ele estabeleceu padrões. E a igreja moderna, ela foi afrouxando os padrões que jamais foram passíveis de qualquer tipo de afrouxamento. Precisamos compreender
pessoas como o próprio Jessé tinha os seus padrões naturais. Ao apresentar ao profeta de Deus os seus filhos que estavam aparentemente aptos para governar Israel. Eram guerreiros, tinham cara de rei, postura de rei, porte de rei, mas não tinham um coração voltado para o Senhor, comprometidos com o Senhor. E a igreja desta era, ela tem afrouxado e ela tem alargado um caminho que nunca deixou de ser estreito. Que você possa compreender com todas as revelações que o Senhor tem derramado deste altar, os padrões que Deus está estabelecendo sobre a sua igreja. Estabelecendo padrões na palavra. Raabe, ela foi estruturada, homenageada no Novo Testamento como uma heroína da fé, porque simplesmente faz aquilo que muitos crentes nesta era não fazem. A fé, ela vem de ouvir. A fé vem através do ouvir a palavra de Deus. E Raabe, ela ouviu e creu. Bem-aventurada foi e é Raabe, porque ela não viu e creu. O que você está precisando? Observe que Deus não está buscando perfis como os filhos de Jessé, que foram reprovados pelo próprio Deus. Deus, ele está procurando servos e servas cujos corações são fiéis. Quantos, como foi dito aqui, contemplaram o favor de Deus, a destra forte de Adonai, tirando aquele povo do cativeiro? Quantos hoje têm observado esta mesma mão forte, retirando-nos das mãos do inimigo, dos laços da morte? É preciso observarmos da onde Deus nos tirou. Deus nos requer uma ação de graças, ou seja, uma fé viva, uma ação, uma fé ativa, assertiva, uma gratidão, uma memória sempre viva daquilo que Deus fez, Ele faz e Ele assim fará eternamente. É preciso entendermos isso. Deus estabelecendo padrões. Padrões. Jacó, ele foi recebido apesar, porque aquilo que foi trazido aqui, precisamos contemplar a história da palavra de Deus com Raabe, com Tamar, com Jacó, com lentes, com olhos espirituais. Esaú não tinha um coração no Senhor. A primogenitura, os filhos da promessa, a herança. E Jacó também foi contemplado, poderosamente abençoado. E mais um improvável, que ingressou no rol dos heróis da fé. A nossa fé, ela não pode ser, sob hipótese alguma, negociada. Existem práticas hoje em dia que precisamos observar. A bispa trouxe aqui
o espírito questionador, cuidado! Não se deixem contaminar. Como anjo da igreja, líder responsável por um ministério nacional, instruções são dadas. Se você estiver do lado de um líder, de uma ovelha que questiona a direção, e essa direção não é essencialmente através da minha vida, mas questiona tudo e todos. Questiona tudo e todos. Que instruções são dadas, mas por quê? Por que esse horário? Por que ali? Por que aqui? Repreenda e caia fora. Judas, ele tinha esse espírito questionador. Ele era travestido de um apóstolo. Mas, na verdade, pessoas que assim procedem são como ladrões, como cães do inferno. Cuidado! Existem padrões que o Senhor tem estabelecido neste altar. Padrões esses que não podem ser negociados. Padrões que não podem ser negociados sob hipótese alguma. Deus tem nos requerido um alinhamento absoluto, para que nos preparemos com as nossas vestes de justiça, através dos nossos atos de amor, por intermédio de uma fé viva e eficaz. Frutos. A árvore frutífera, ela tem um propósito de manifestar frutos. Frutos que muitas das vezes observa-se claramente. Uma árvore, ela está servindo aos pássaros. Ou seja, os frutos, eles precisam ser projetados para que, assim como Cristo nos ensinou, Raabe, Tamar, Ruth, elas eram dotadas de características de Cristo, manifestações da virtude do Senhor Jesus. É preciso deixarmos o nosso espírito questionador, deixarmos tudo aquilo que nos ofusca, que nos tira da visão, e buscarmos no Senhor características de servos e servas valorosos e valorosas diante do trono de Deus. Não busque agradar o homem, busque viver na palavra, agradando tão somente a Deus, porque dele pertence a eternidade, a sua vida está nas mãos dele. Não negociem, não negociem a justiça, não negociem a verdade. Busquem com fé, esperança e amor. Caiam fora de padrões na palavra de Deus que o Senhor nos aponta como problemas. Corá, ele era um problema porque ele era um questionador. E quantos crentes como Corá hoje dizem, bem, Deus fala comigo, Deus fala com o líder, da mesma forma que fala com o líder, fala comigo. Tem coisas que é só entre eu e Deus, não precisa. Mentira do inferno. E o questionamento, esse espírito precisa ser banido do nosso meio. Deus está preparando e forjando o teu caráter nele, estabelecendo sobre a sua vida autoridade. Se você silencia, você se torna como Eli, um covarde, um fraco, um reprovado, um candidato ao inferno. O profeta de Deus não pode ter uma língua murcha, uma boca murcha. Ele precisa ter uma língua afiada, porque a língua vem do Senhor. Deus não veio para trazer paz, mas espada. Jesus assim disse. O Senhor Jesus, ele veio trazer confronto. Precisamos compreender os padrões. Corá teve uma capacidade de arregimentar, de influenciar, por causa da própria síndrome de Lúcifer. Lúcifer, ele arrasta 1/3 dos anjos dos céus. Não ouçam a voz inimiga. Cuidado com o fogo estranho.
Corá, ele foi enviado para o inferno vivo. E no nosso meio, no meio da igreja, cuidado no trabalho, sejam fiéis. Sejam fiéis. Observem os padrões que Deus está nos estabelecendo. Que façamos como Ruth, como Raabe, como Tamar, como Jacó, como Moisés, como Elias, como os apóstolos, os profetas. E também existem os exemplos. Não façam como Balaão, não façam como Corá, não façam como Judas. Olha a tragédia que Davi gerou, e todos conhecemos. Seria redundante aqui trazer mais uma vez, mas é coração, é um coração fiel. Jesus, ele não veio para bons, ele veio para nós que somos maus, ele veio para nós que somos doentes. Mas a grande proposta é a regeneração. A grande proposta que o Senhor Jesus ensina a Nicodemos é o novo nascimento. É uma característica imperiosa como marca da sua eternidade, ou seja, mudança de mentalidade, de comportamento, ou seja, não penso e não faço mais as coisas que eu fazia de outrora. Regeneração. Caia fora de pessoas que vão questionar o líder, vão questionar as pessoas, vão questionar as autoridades. Elas vão trazer divisão, elas vão espalhar, elas vão trazer confusão mental. É o espírito do anticristo que está nessas pessoas. É o espírito de Lúcifer, o espírito de rebelião. Cuidado! Cuidado! Não avaliem as coisas de Deus de forma natural. Não cometam essa impropriedade. Porque, amados, o que dá realmente notoriedade, milhares de acessos, são falsos pastores, que no altar do Senhor, transformado num circo de horrores, recebem a ligação de Jesus. Misericórdia. Isso dá visualização. Esse fogo estranho dá visualização. Milhares e milhares de pessoas buscando esse fogo estranho. Afinal de contas, quem não queria ter um pastor que Jesus liga para o celular nesses mitos inventados? Mas isso é por conta do comichão. Abram os vossos ouvidos. Aqueles que têm ouvidos ouçam aquilo que o Espírito está trazendo sobre a igreja esta noite. Isso dá audiência, dá notoriedade. Dá notoriedade. Testemunhos, principalmente materiais, entrevistas ali em sessões de exorcismo, onde se entrevista o diabo. Se fosse verossímil, é preciso que entendamos que quem compactua com esse tipo de coisa, está escrito na palavra, tem parte com essas obras malignas, porque o diabo é o pai da mentira. Se eu estou dando ouvidos para o diabo, Jesus, em algum momento, Deus na palavra nos ensina a interagirmos com esses espíritos. Ao passo que as autoridades estabelecidas por Deus, não importa como, a exemplo do próprio arcanjo Miguel, o ser mais poderoso abaixo da Trindade, quando se depara com o inimigo das nossas almas ali, o próprio Satanás, ele simplesmente se limita a dizer que o Senhor o repreenda, porque ainda no inferno tem autoridade. Ou seja,
Satanás, você não é problema meu. Eu sou o ungido de Deus, abaixo da Trindade, o mais poderoso, mas você é um problema de Deus. Então o líder caído não é problema teu. Entrega para Deus. E aquilo que tem sido derramado, os rios de água viva derramados deste altar, para que você e eu nunca mais venhamos a ter fome e sede da presença dEle, como padrões que Deus tem nos estabelecido, mas muito fogo estranho. E aí existe essa notoriedade, milhares de visualizações, um falso líder trazendo no altar do Senhor profanações. É disso que o povo gosta, de espetáculo, de espetáculo. É disso que o povo gosta, desses grandes ministérios aí, com nome até de mulher. Não vou entrar no mérito, claro, não teria problema, mas não vou entrar no mérito. Ministério que tem nome de mulher, e aí as pessoas fazem avaliações naturais, basta olhar a cara daquela mulher e ver que ela não tem luz, mas vai gerando uma notoriedade por causa daquilo que é natural, da história de marketing, que esses entrevistadores de pseudos espíritos imundos, como esses ministérios, onde no final existe o que? Um adultério espiritual, uma orgia, e às vezes uma orgia literal, um satanismo. E é um problema tão grave, que se observa claramente o resultado, que é morte, literalmente morte, onde pessoas desprovidas da luz, mas as igrejas estão cheias de crentes carnais, recebendo alimento carnal, ministério de dança, fogo estranho, pastor que dança, pastor comediante, e as artérias espirituais sendo entupidas, infartos espirituais sendo estabelecidos, pessoas morrendo espiritualmente. Elas saem de igrejas, templos de Baal travestidos de igrejas, mas saem sapateando, mas quando estão ali na esquina, já na calçada, já estão vazias, como saquetel furado. Mas Deus está nos trazendo esse alerta. Observamos essa notoriedade, palavras tão poderosas aqui sendo derramadas, e as pessoas buscando notoriedade. A notoriedade vai o quê? Violência, sexo e espetáculo. Espetáculo. Então esses ministérios, eles crescem por conta de questões meramente, olha, ela tem um monte de filho, ela saiu no Fantástico, então tem um filme, e vamos ali na igreja, meu Deus, olha, esse ministério abençoado, esse pastor, Jesus ligou para o celular dele, meu Deus, onde estamos? E isso dá centenas e centenas de milhares de visualizações, membresias, igrejas entupidas. Meu Deus, é preciso observarmos isso. E aí vem um super apóstolo profetizar sobre a vida dessa mulher, que tinha o ministério com o seu nome. E quem profetiza falsamente no mundo espiritual tem um nome: falso profeta. Cafetões que vendem sob o pretexto da obra de Deus, vendem livros, vendem DVDs. É necessário que tomemos vergonha e compreendamos o sacrifício que foi derramado ali no madeiro, porque virou espetáculo. Quem profetiza falsamente é falso profeta, ponto final. Mas tem centenas de milhares. A palavra, ela é até razoável, mas tem aquele 1 milésimo de veneno de rato.
A palavra tem 99,99% de consistência. O pastor, ele prega bem, mas precisamos compreender. Se você for no tribunal de júri da sua cidade, você vai ver um advogado ali que faz chorar, que faz cair, que convence, muitas das vezes utilizando de subterfúgios motivacionais, neurolinguísticos. Existem falsos pastores que fazem cursos, porque se vocês observarem é o mesmo padrão, o mesmo estilo, os mesmos trejeitos, o mesmo corte de cabelo, as mesmas vestimentas. Ei, fala com teu irmão aí do lado. Ei, misericórdia, igreja. É preciso darmos um basta nisso. É preciso darmos um basta nisso. E compreendermos que ainda assim, quando Paulo conversava esta madrugada com a minha filha levita Carolina, quando Paulo ele expõe a sua miséria, porque ninguém aqui é perfeito. Eu não falo por falsa modéstia que de todos eu sou o pior. Mas quando Paulo ele expõe os seus espinhos na carne, ele simplesmente gera sobre si. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Este sim é um super apóstolo. Não são esses apóstolos, esses pseudo-apóstolos, esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, esses falsos pastores. Ele simplesmente cria sobre si uma imunidade. Muito tem se dito sobre imunidade atualmente, quando ele anuncia para os quatro cantos da terra o quão miserável os espinhos na carne que ele tinha. Ele gera uma imunidade e diz: eu sou um apóstolo poderoso em Deus, mas eu sou um miserável, não julgo ter alcançado, mas prossigo para o alvo. Ao mesmo tempo compreendermos a necessidade de convivermos, não só daqui para aí, daí para cá, de vocês, líderes do santo ministério do Senhor Jesus, ovelhas, compreendendo aquilo que Deus tem derramado, porque o tempo agora não é de sacrifício, é de misericórdia. Não estamos aqui estabelecidos para julgar, mas para confrontar. Logo observem que somos humanos e precisamos, esposas com maridos, maridos com esposas, filhos com os pais, pais com os filhos, não se coloquem como juiz, porque a morte espiritual ela vai te abater. Porque Deus, ele era com o apóstolo Paulo. Moisés, ele excedeu e caiu e ficou exposto, a sua nudez exposta, e Cã foi maldito e estabelecido com selo de maldição, porque Noé, mesmo com a sua falha, ele era Noé diante de Deus. Não legitima o seu filho a fazer o que fez, expor a nudez do seu pai, porque Noé não deixou de ser Noé por causa da sua falha. E nós não estamos aqui levantando a bandeira de apontar o dedo para ninguém para julgar, porque só existe um justo juiz que está no céu, e à sua destra o seu filho, que hoje é o nosso advogado, mas virá como leão da tribo de Judá para nos julgar, para julgar os ímpios. E que no julgamento ele pegue você, me pegue, nos pegue e faça assim: à direita as minhas ovelhas, à direita as minhas ovelhas, elas foram lavadas e remidas com o meu sangue, e o meu juízo recairá sobre os bodes. Falsos pastores, falsas ovelhas, o joio no meio do trigo, disseminando confusão. Nadab e Abiú é o
retrato. Levítico 10:1 é o retrato da igreja desta era. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Estou falando do fogo estranho. O fogo estranho no altar do Senhor. Mas as pessoas, elas gostam, elas são levadas ao fogo estranho de tudo aquilo que foi mencionado aqui. E você é inteligente para entender os nomes que eu não mencionarei. Fogo estranho é aquele 1/1000 de veneno. Puxa, que palavra, olha, o apóstolo, ele sapateia, o cantor, ele dança. Mas o fogo estranho, Deus está nos alertando que este 1/1000 de veneno, ainda que 99,99 seja algo brilhante, poderoso, mas vai conduzir não só quem vende o veneno, vende a palavra, mas aqueles que também se alimentam, uma condenação no lago de fogo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário. Amados, é preciso que haja uma relação de reciprocidade, de misericórdia entre nós. Porque muitos crentes religiosos, aprendemos hoje a verdadeira religião mais uma vez. Um exemplo, Ruth, grande mulher de Deus, as improváveis, a fidelidade do profeta Moisés. Precisamos compreender que ainda na nossa relação não existe perfeição. Eu tenho filhos espirituais falhos, mas eu sou muito mais falho do que todos os filhos espirituais reunidos. E ao mesmo tempo eu preciso que vocês me suportem, porque a minha missão é preparar uma igreja santa, pura, ataviada, com vestes de linho finíssimo, puro branco e resplandecente, para o noivo, a saber, Jesus o Cristo e Yehoshua HaMashiach. É isso que precisamos compreender. Uma relação de misericórdia, de compaixão, de amor. E não importa o que se fale, como Noé, cubra a nudez do seu líder, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão espiritual, do seu irmão natural. É necessário que venhamos a buscar essa blindagem comportamental. Porque está aí o pastor, os pastores levantados do Amazonas, as igrejas estabelecidas no Tocantins, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui na sede de Campo Grande. Então, o pastor está há anos, ele comete uma falha e ele então é execrado, ele é chutado, não vale mais nada, porque simplesmente bebeu demais e caiu e ficou completamente exposta à sua nudez. Cuidado para que Deus não venha amaldiçoá-lo, porque quem é você para amaldiçoar a quem Deus abençoou? Quem é você? E a sua postura é cobrir, proteger, blindar o anjo da igreja, o líder, a liderança, a parentela espiritual e natural. É necessário que não olhemos mais para a mulher de Urias, Batseba, Raabe, Ruth, com olhos críticos. Raabe está no rol dos heróis da fé. E olha que vergonha para nós hoje, quando observamos a notoriedade das visualizações ali no YouTube, desses canais que são mirabolantes. 1/1000 de veneno, 1/1000 de veneno, 1/1000 de veneno. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário. Vocês vão observar com essa leitura, sacerdotes, líderes,
toda a estrutura para subir no altar do Senhor. Pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam um fogo. Acrescentaram incenso e trouxeram um fogo profano perante o Senhor. Acrescentaram incenso e apresentaram o fogo profano. É exatamente isso. Provai os espíritos, igreja. Essas lendas, esses mitos, muitos perecem, assim diz o Senhor, porque não conhecem a minha palavra. Muitos perecem. Acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. E qual é a consequência disso para aqueles que o fazem? E todos os participantes. Então sai o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Este é o resultado. Todos aqueles que apresentam fogo estranho no altar do Senhor serão consumidos pelo juízo de Deus, colocados à esquerda e lançados no lago de fogo, porque é conveniente. Isso dá receita, isso atrai uma multidão de bodes, isso dá audiência, dá visualização. Existe um esplendor de reconhecimento na terra, mas quando na verdade precisamos buscar o reconhecimento de Deus, é isso que precisamos compreender. Da onde Deus nos tirou, aonde Deus nos estabeleceu, e esta linha que precisa, este caminho estreito. Amados, venham para o alinhamento. Essa é uma mensagem maravilhosa da parte de Deus, que Deus trouxe através da bispana, de alinhamento. Deus, nos últimos cultos, tem nos apresentado uma mensagem de alinhamento para um povo. Para um povo que de fato quer servir e buscar a Deus em espírito e em verdade. Então sai o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor, morte espiritual. Adão viveu 900 e poucos anos, não 1000. Existe mistério, revelação aqui, mas a morte dele foi estabelecida no momento em que ele simplesmente resolveu buscar o ter e não ser. No lugar do conhecimento do bem e do mal, ou melhor, no lugar da vida e abundância da presença do Senhor, a opção pelo conhecimento do bem e do mal, no lugar de ser um com Deus, optou em ter. E esse legado maldito vem até hoje. E Deus vai recolher, vai arrancar, vai raptar uma igreja obediente, fiel. E essa mensagem que ecoa nos 4 cantos dessa nação, ela está selando o destino do Brasil. Porque as pessoas, elas querem o fogo estranho. E o fogo estranho, ele foi contaminando as células da igreja como um câncer terminal, uma metástase. E todas as células do corpo de Cristo, nesse sentido, se tornou apostasia. Então esse super apóstolo aqui do Brasil, todos estão entendendo, ele profetiza para Jezabel. Para Jezabel. Morreram perante o Senhor, porque era conveniente politicamente para inglês ver aquele espetáculo com aquelas celebridades gospel que fazem, que acontecem. Então é uma questão de tempo. Morreram perante o Senhor
porque estão trazendo profanação no altar do Senhor. Naquele circo de profecia e xaramaná, aquela coisa toda que o povo gosta. Nós falamos muito aqui do movimento neopentecostal nos últimos cultos, como prova imaculável, indelével, de que a manifestação do Espírito de Deus, ela provém de ordem, decência. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor vai se limitar a dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Morreram perante o Senhor. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Amados, nós precisamos retirar as sandálias, porque o local onde pisamos é santo. O nosso Deus é santo. Sede santos. Existem falsos pastores, líderes, essas placas que são verdadeiros templos maçons, travestidas de igreja, onde os líderes, eles são tão poderosos que eles simplesmente dão ordens a Deus. Dão ordens a Deus. Então esses super-heróis, porque a sociedade ela tem uma carência de colocar heróis. Por isso que os super-heróis do cinema, eles fazem tanto sucesso, arrecadam tantos milhões. Mas são os super-heróis dos altares que na verdade são vergonha. Morreram diante do Senhor. As pessoas têm uma necessidade de estabelecer mitos, estabelecer heróis. E se existe um herói que pisou nessa terra, o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe nenhum outro. Nenhum outro poderá conduzir você, meu amado, para a eternidade. O arcanjo, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, que nos conduzirá para o Messias, para o noivo, somente Jesus Cristo de Nazaré. E assim como os fariseus, a quem foi advertido não chamar de pai, no sentido de profanar, de usurpar o divino, e muitos confundem, não devemos chamar o meu pai de pai, o bispo de pai. Claro, não é doutrina, mas o apóstolo Paulo, ele trata dessa paternidade. Meus filhos, o ponto fundamental é o coração que quer assentar-se no trono de Deus, quer profanar, quer se equiparar a Deus. Morreram perante o Senhor, porque não importa 99,99, um milésimo, vai te levar para o inferno. E as pessoas, elas seguem a sua fé por vista. Vamos entrar ali, naquela igreja está cheia. Deve ser uma bênção, hein? Já trouxe isso aqui. Porque naturalmente você olha um restaurante cheio, mas não podemos estabelecer critérios naturais para assuntos espirituais. Provai os espíritos, vocês têm o Espírito de Deus, e precisam compreender no Espírito que eu fui enviado da parte de Deus como um carteiro. Qual é a finalidade de um carteiro, se não entregar as cartas? E qual é o mérito de um carteiro? Nenhum. Qual é a projeção de um carteiro? Nenhum. Então somente fazer o elo daquele remetente, que é o Altíssimo, é o Santo de Israel, e o destinatário, que é a sua igreja. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, assim diz o Senhor. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Ponto. É preciso observarmos na santidade de Deus, que ela é fogo destruidor daqueles que trivializam a sua presença.
achando que o Deus de Israel, aquele que criou todas as coisas, o Deus sobre todos os deuses, o nome sobre todos os nomes, é amiguinho, que vai ser subjugado, porque você tem uma carteira de bispo, de pastor, ou porque você fala em línguas, ou qualquer coisa do gênero. Aos que de mim se aproximam, o santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Ou seja, quando, o que está escrito aqui? Que Deus não é glorificado. Deus não é glorificado, Ele é zombado. Quando heresias são pregadas no altar do Senhor. Quando falsos apóstolos profetizam da parte do inferno. Quando pessoas elas fazem uma adaptação do evangelho da paz, do evangelho simples da cruz e do sangue, para transformá-lo no profano evangelho da prosperidade. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Precisamos glorificar a Deus, e aqueles que profanam, trazem zombaria, não glorificam a Deus, escarnecem, zombam do seu santo nome. E Deus tem um zelo pela sua palavra, pelo seu nome. Ele é santo, amados. Deus é santo, sede santos, porque Ele é santo. Arão, porém, ficou em silêncio. Arão ficou em silêncio. Quando vier uma palavra de exortação sobre a sua vida, fique em silêncio. Quando vier da parte de Deus algo, não diga por quê. Não murmure, não questione. Nós temos visto milagres poderosos no nosso meio. E não podemos perder tempo no altar do Senhor, exemplo do ensinamento de Cristo, para que nós não estamos aqui para atrair multidões, mas aqueles que verdadeiramente querem a herança, herdar a eternidade com Cristo. Que possamos entender isso. Muitos milagres. Nós temos muitos nomes. Desde a irmã Sandra, da pastora Karina, dentre tantas manifestações, até um amado pastor aqui da capital sul-mato-grossense, morto, estava no leito de morte ali, por causa dessa praga. Então a igreja se reuniu em oração. E a oração do justo pode muitos seus efeitos. Muitos milagres. Mas tudo tem sido feito para a glória de Deus. Que possamos diminuir para que Ele cresça. Diminuir mais e mais. Quanto menor, mais Ele é glorificado. Aos que se aproximam de mim, me mostrarei o quão santo eu sou. E assim à vista de toda a congregação serei glorificado. Não tem porquê, para quê? Está doente? A sua doença é incurável? Está desenganado pela medicina? Está em luto? Não importa. A sua despensa está sem o alimento? Não importa. Não tem porquê. Tem para quê? Jesus veio e não tinha onde reclinar a sua cabeça. Para a glória de Deus. Silêncio. Arão ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael, Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem seus primos da frente do santuário e leve-nos para fora do acampamento. Estes foram os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. O reino de Deus não é democracia. Todo reino tem o rei.
A exemplo dos reinos terrenos, aqueles que insurgem contra a autoridade do rei são simplesmente riscados do mapa. É preciso entendermos isso. Que igrejinha é essa que acha que pode afrontar o Santo de Israel? Que possamos glorificar a Deus, não numa capa de santo, de meia tigela, como sepulcro caiado. Já viu no cemitério? Ali o sepulcro, está ali, passa um cal, fica branquinho. Tanto crente, que tem aparência de um sepulcro caiado, mas está podre por dentro. É preciso então compreendermos a nossa vocação. E a obediência é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Eles foram, puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre a comunidade. Quando o líder traz uma exortação para um, afasta, não vem querer passar a mão na cabeça não, porque é terrível, é condenação, morte. Coitadinho, né? O bispo, ele foi ao pastor Milton, né? A pastora Karina, ao pastor Carlos. Não faz isso. Deixa-o quieto. Por que isso? Porque a congregação de Israel, se observasse ali, o pai, o irmão dos finados, descabelados, com as vestes rasgadas, tadinho, né? Que Deus é esse? Então, ou seja, e uma recomendação, e Arão, Eleazar e Itamar, ao pai e aos irmãos, não andem descabelados, não rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão da ira do Senhor, cairá sobre a comunidade. Ou seja, como referência, quantos crentes que ficam ali fazendo carinhas e bocas, porque estão passando por um problema, ou foram exortados, ou qualquer coisa do gênero, qualquer dificuldade, e ficam ali de beicinho, porque foram instruídos, foram repreendidos, foram confrontados. E se Arão, Eleazar e Itamar ficassem com carinha, e Deus ainda falou mais adiante, o fogo do Senhor irá, vocês morrerão e o juízo recairá sobre a comunidade. A parentela, a comunidade pode chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. E tem uma recomendação final: não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Por quê? Eles precisavam demonstrar para o povo que eles servem a um Deus justo e fiel, porque qualquer manifestação deles era uma insurgência, uma rebelião contra o próprio Deus. E o afastamento deles da tenda, não saiu da entrada da tenda, poderia implicar naquele fenômeno: olha, será que Eleazar e Itamar se desviaram? Eu não estou vendo eles mais na porta E Arão, meu Deus, que coisa, né, que aconteceu? Isso não é muito legal. Então começa a gerar o quê? Questionamento no meio da congregação. Então o povo olhava e falava assim: meu Deus, Deus é maravilhoso. Olha, Eleazar, Itamar e Arão ali, firme, soldados, sem estarem descabelados, rasgados na porta, como soldados ali, na vigília, na porta da igreja, da tenda do Senhor, para trazer o quê? Para trazer unidade, para não trazer confusão,
para que as pessoas carnais, que não têm o discernimento do Espírito, não vão ser capazes de provar o Espírito. Aquele povo terrível fazia avaliação, e olha, acho que eles se desviaram, eles mudaram de ministério, né? Foram para o ministério de Faraó, né? Porque lá é mais tranquilo, né? O ministério de Faraó não mata ninguém, tudo certinho, não tem juízo, pode fazer tudo no negócio, está tudo certo e tudo, ainda tem mulher, tem comida, tem carro, tem empresa. É para evitar esse tipo de desconformidade. Fiquem ali alinhavadinhos na porta da minha presença, porque senão, sabe por quê? Sabe por quê? Isso serve para você, amado, para que você não saia da presença do Senhor, não saia do ministério, arrependimento e santidade do Brasil, porque o bispo, ele é muito duro. Jesus, ele não era moleza não. E eu não trago nada de mim mesmo, eu trago com base na palavra. Se vocês querem as instruções da parte de Deus, receberão. Não brinquem com Deus. E sabe por quê? Por quê? Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre nós. Está sobre nós. É preciso observarmos isso. Pessoas que nunca foram do nosso meio e saíram do nosso meio, por quê? Porque não estavam na rocha, não estavam firmes, passaram a vida inteira no fogo estranho, e aí vai para o ministério. Não, é muito, muito dura essa palavra, Jesus, eu vou cair fora. Jesus, ele diz, vai cair fora? E ele convida os apóstolos, vocês não querem ir também? Para onde iremos? Senhor, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? E o que eles fizeram? Fizeram como Moisés tinha ordenado. Quer notoriedade, quer inferno, quer fogo estranho, quer um milésimo de veneno de rato, quer um ministério de dança, um ministério de teatro, então um milésimo de veneno de rato. Isso é na generosidade, amém? Porque no geral, o alimento, fraco, bode comendo, ovelha comendo comida de bode, ovelha comendo comida de porco, sem identidade. A ovelha não sabe o que é ovelha, acha que é porco. Terrível, terrível. E quando então o maná de Deus, ele é derramado, as codornizes, elas são derramadas, os pés não ficam inchados, as roupas não se deterioram, e o povo ainda assim questiona e duvida. E tem a opção de sair do Ministério de Arrependimento e Santidade do Brasil, como uma analogia ao Ministério do Senhor Jesus, e vou para o Ministério de Faraó. Lá é tranquilo, eu faço o que eu entendo, o que eu bem entendo. Então o pastor não me exorta, eu posso usar a roupa que eu quero, então ter a mulher que eu quero, casar quantas vezes eu quero, então ir comer porcaria, comer esterco, como diz o apóstolo Paulo, no lugar de um alimento puro, um alimento denso. Assim diz o Senhor: não sejam mais ouvintes, mais praticantes da minha palavra. É tempo de fruto, igreja. As pessoas que caíram fora, as pessoas que caem fora, são pessoas que não estão em sintonia com o Espírito Santo. É uma frequência espiritual que atrai esses bodes, nessa notoriedade, nesses espetáculos. E ali então é o grande sucesso. Milhões de visualizações, dinheiro no bolso, celebridades. Por quê? Porque é raso, não gera conflito, ninguém incomoda. E os filhos legítimos são aqueles que se submetem à exortação. Assim diz o Senhor, os bastardos não. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Meu Deus, Deus exorta todo aquele que ama. E para encerrar, meus amados, no livro de 1 Coríntios, nós temos ensinamentos importantes para costurar aquilo que Deus me entregou ali, exatamente ali.
neste dia maravilhoso. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14, perdão. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita. Igreja, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Até o 16. Mas quem é espiritual, todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Coloca no versículo 14 novamente, meu filho, Diácono William. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito. São atraídas. Elas estão numa sintonia terrena. Elas querem as profecias, as revelações, os rodopios, as profetadas, as menininhas do ministério de dança, a igreja, as menininhas, os retiros, todo mundo de roupinha apertada, sainhas curtas, calça justinha, o corpo à mostra, o seio à mostra, porque elas não têm o Espírito e não aceitam as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por isso que igrejas que são modernas, inclusive aqui na capital, Campo Grande, elas estão cheias, porque não têm o Espírito. Elas não aceitam a repreensão, elas não aceitam aquilo que vem da parte de Deus, porque eles são loucura. Não é bem assim. O nosso Deus é um Deus de amor e graça. Mas o nosso Deus é aquele que é santo, é aquele que é o fogo consumidor, e que está nos orientando a sairmos do nosso próprio entendimento, do questionamento, do porquê, daquele que é Corá, daquele que é Lúcifer, daquele que é o próprio Judas, no meio da igreja, na família, no trabalho. Caia fora, saia daquele caminho largo e venha para esse caminho estreito. Não tem o Espírito, não aceita as coisas do Espírito. Chega até aqui, ouve a mensagem, passam 20 anos sendo extorquidos no profano evangelho da prosperidade. Vendem a alma, vendem o carro, vendem a mulher, vendem tudo. São abusados e batem palmas. Ficam 20 anos. Mas quando chegam aqui, meu Deus, que palavra! Era isso que eu procurava. Meu Deus, obrigado, Senhor. É isso que eu procurava, eu já não aguento mais. Esse circo que se tornou a igreja do Senhor Jesus, eu não aguento mais. Nunca mais voltam, porque não têm o Espírito. Não tem o Espírito, gostam desses movimentos, gostam dessas sensações da alma. Nossa, a bateria, olha a voz daquele adorador, que olha como é que ele tem unção. Não falava do advogado, do tribunal de júri? Ele tem simplesmente uma capacidade dialética, neurolinguística, de convencer as pessoas, assim como muitos falsos líderes que fazem cursos para fazer aqueles trejeitos. Ei, aquele que está do seu lado, diga para ele, ei. Ah, meu Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Jesus disse: o meu rebanho é pequeno. Aqueles que foram em Canaã, aqueles que verdadeiramente estavam em Espírito e em verdade, nos frutos, a segurança são os frutos. A segurança são as virtudes provenientes da nossa fé, advindas da nossa obediência, para cumprirmos o propósito de Deus. E assim como está no livro de 1 Coríntios, pessoas que não são capazes de entendê-las, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. É isso que nós precisamos compreender. Esse bradar da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos lá na igreja, porque o líder lá aparece dente de ouro, chuva de ouro, então uma grande bênção, ele vai falar da sua vida. Que é isso?
Você está querendo dente de ouro? Eu quero as ruas de ouro. Eu quero a nova Jerusalém que é feita de ouro. Eu não quero nada que não seja da parte de Deus para a minha vida. Eu não quero sensações. Eu quero a unicidade com o meu Senhor e Salvador e Rei que vive eternamente. É isso que nós precisamos compreender. Agora, no ministério do Senhor Jesus, quando é circo, vamos lá que ele vai dar uma solução lá, o cartomante gospel, o macumbeiro gospel. E o povo gosta. Pega ali, paga R$1.000 para comprar uma pedra, e aí fazem uma imagem de Golias, enche. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Não aceita. Agora, aquelas que não têm, essas coisas não são loucura. Pagam R$1.000 para uma pedra, pegar uma pedra, para passar no sal. O descarrego. Outro dia eu estava conversando com a pastora Andressa, na varanda da minha casa, e passou um carro de som falando, vocês já vão até entender o manto, para levar água para ser abençoada. Precisa falar o nome? Precisa falar o nome. Um carro de som convidando a bodaiada para levar água para ser abençoada. Mas tudo tem um resultado. O veneno de rato, ele tem um resultado. Uns morrem a curto, outros médio. Vão morrer. O fogo de Deus é um fogo consumidor. Vão morrer na presença do Senhor. Vão morrer. E eu disse para a pastora Andressa, meu Deus, aí na casa das princesas, aqui em casa, a água sai da torneira abençoada, e precisa levar água para ser abençoada pelo próprio diabo? Misericórdia. É disso que o povo gosta. Aí dá para ver a cena, a pessoa chegando na igreja com a garrafinha d'água para ser abençoada, para tomar. Aí mata verme. E, meu Deus do céu, não tem o Espírito e não aceito as coisas espirituais, porque quem vem do Espírito entende, discerne, prova do Espírito, fala assim: vá-te reto, Satanás. Tu é o Espírito que não é o Espírito de luz, que tu vem do inferno, eu te repreendo. É assim, autoridade, no nome de Jesus, amém? Amados, nós estamos no jejum de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. Estejam compreendendo a agenda de Deus. Estejam no decorrer desse tempo até o pôr do sol de amanhã, façam jejum, estejam em oração. Aqueles que puderem, não trabalhem, ou dediquem-se muito mais tempo à oração, à leitura da palavra de Deus. E se você tiver uma roupa de pano de saco, que é o arrependimento, use-a nas orações. Isso é bíblico, amém? Nínive, isso é bíblico. As duas testemunhas, isso é bíblico. Não pregamos nada que não venha da parte do Espírito de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, nós não tropeçamos, tem um buraco, a palavra de Deus, ela não permite a queda. Não permite a queda. No nome de Jesus, eu agradeço a todos. Vamos ficar de pé para concluirmos os trabalhos da parte de Deus. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia. Aleluia. Vamos nos tornar misericordiosos. Vamos receber da parte de Deus o amor, as virtudes, os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Por que que os dons são irrevogáveis? Porque Deus não é esquizofrênico e dá e tira. Mas as pessoas acham que porque tem dons, podem fazer o que os filhos de Arão fizeram, o que vem fazendo nessa era a igreja do Senhor. Mais uma vez, você que tem ouvidos espirituais, ouça aquilo que Deus está bradando esta noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que possamos nós, deste ministério, líderes, ovelhas, sermos uma família unida e fiel.
Que vocês lembrem das coisas espirituais. Blindem o bispo, os pastores, a liderança de uma forma geral. Esposas blindem os maridos, maridos blindem as suas esposas, filhos, de uma forma geral. Blindemos uns aos outros. Porque o Senhor Jesus está às portas. E não é por isso. Porque nós precisamos fazer como Raabe, fazer como Ruth. A essência de Deus em nós transforma a nossa existência. É isso que precisamos compreender no nome poderoso de Yahushua HaMashiach. Querido e bondoso Deus eterno, Pai Celestial, Pai querido, eu te apresento a Santa Igreja, a nação brasileira. Sela, Pai querido, essas palavras para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos porque atravessamos mais uma semana. E aqueles que estavam na morte foram ressuscitados. Pessoas que foram desenganadas pela medicina, a medicina sequer sabe como elas estão de pé. Não importa se por um dia, um mês, um ano. Graças a Deus, te louvamos, Senhor, pelas obras das Tuas mãos sobre as nossas vidas. Ó Senhor, derrama sobre nós as virtudes. Que possamos, Senhor, sermos gratos. Que possamos ter a mente lúcida, a gratidão. Ó, sabendo, ó Pai querido, em todo o tempo, ao longo desses anos, da onde que Tu nos tiraste, para sermos fiéis. Fiéis enquanto Teus servos, fiéis enquanto corpo, enquanto família. Ó Pai querido, na blindagem, para a glória do Teu nome. Obrigado, obrigado, Senhor, por mais uma semana de blindagem. Ó Pai querido, continua guardando-nos por misericórdia e graça. Suplicamos, Senhor, ó Pai querido, afasta-nos, Senhor, ó da peste perniciosa. Ó Pai querido, do laço do passarinheiro. Ó Senhor, guarda a nossa entrada e também a nossa saída. Ó Pai querido, guarda a nossa saúde. Livra-nos do mal, Pai querido, para a glória do Teu nome. Ó Senhor, permita que venhamos todos marchando essa semana para chegarmos até no próximo domingo, assim como estamos agora. Ó Senhor, ainda mais capacitados, ainda mais cheios da Tua presença, porque a Tua unção está sobre nós e precisamos compreender que essa unção, ela é poderosa, ela é redentora, ela é salvífica, mas é fogo que também é destruidor daqueles que relativizam, que trivializam a Sua presença. Ó Pai Santo e poderoso, visita os lares destes servos e servas, os filhos e filhas. Ó Senhor, abençoe a todos. Ó Pai querido, livra-nos, ó Pai querido, da bala perdida, da bala de rumo certo. Ó Senhor, mantenha-nos debaixo da sombra das Tuas asas. Ó, as retaliações do inferno, ó Pai querido, do maior ou menor do inferno contra as nossas vidas, não prospere. Te apresento as ovelhas desse ministério. Ó Pai querido, para a glória do Teu nome. Ó Pai querido, o irmão Eusébio e toda a família de amados. Ó Pai querido, a irmã Sheila e família, o irmão Manuel e família, o irmão Daci e família. Ó Pai querido, a irmã Sheila e família, irmão Fábio, irmão Carlos. Ó Pai querido, para a glória do Teu nome. Ó Pai querido, todos aqueles, Pai querido, que eu não citei, mas estão debaixo da cobertura espiritual, Pai querido, para a glória do Teu nome, Pai amado, Pai santo e poderoso, os líderes, a igreja, ó Pai querido, a Tua igreja sobre a nação, que ainda que não esteja na placa do Ministério Arrependimento Santidade Brasil, mais Maranata, mas são servos valorosos, ó placas pequenas, ó Pai querido, que não estão coligadas a nenhuma maçonaria, a nenhuma seita, nenhum satanismo velado, Pai querido. Ó, guarda a Tua igreja, o Teu povo, mas em especial te peço pela igreja, pelas igrejas deste santo ministério, ó Pai querido, ali no Amazonas, ó Pai querido, no Tocantins, em Sergipe, também no Espírito Santo em São Paulo, ó Pai querido, como também no Rio Grande do Sul, para a glória do Teu nome. Ó Pai querido, aqui na sede, sobretudo, Pai querido, aqueles valentes de Davi, ó aqueles que atravessam, são capazes de atravessar, ó Pai querido, os acampamentos dos inimigos filisteus, ó Pai querido, para trazer água, ó Pai querido, e esta água, ó Pai querido, ela é apresentada de volta a Ti, para a glória do Teu nome, Pai querido, porque tudo tem que voltar para Ti. Ó Senhor, guarda a Tua igreja, despede a Tua igreja, guarda a Tua igreja, mantenha-nos, Senhor, guardados, Pai querido, ó no Teu ventre espiritual, livrando-nos, Senhor, ó Pai querido, desta peste, livrando-nos, Senhor, da morte. Guarda, Senhor, a nossa integridade espiritual.
psicológica, emocional, física, os órgãos, a parte orgânica, metabólica, fisiológica, biológica. Pai querido, ó Pai querido, o sangue purifica. Purifica-nos com o sangue do Teu Filho, com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Cobre-nos com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Ó Pai querido, para a glória do Teu nome. Ó Pai querido, guarda, ó Pai querido, as nossas casas, os nossos parentes. Guarda a minha casa. Ó Pai querido, guarda a minha família para a glória do Teu nome. Ó Pai querido, e a minha família natural, a minha família espiritual, os meus pais, a minha mãe. Ó Pai querido, toca nela para a glória do Teu nome. Toca, Pai querido, nesses amados, Pai querido, que precisam ser tocados. Visita, Senhor, os enlutados, as viúvas, ó Pai querido, os necessitados, e traga provisão. Usa-nos, Senhor, como quiseres usar-nos, Senhor. Estamos disponíveis. Os improváveis que foram levantados, ó, para profetizar e pregar o evangelho da cruz e do sangue. Ó Pai querido, te agradecemos. Obrigado pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia. E venha a nós o Teu reino. Venha a nós o Teu reino, e que a Sua vontade boa, perfeita e agradável, ela se estabeleça. Tira do nosso meio, silencie, ó Pai querido, os questionadores. Ó Pai querido, levante um povo com autoridade para calar a boca dos questionadores, daqueles que têm o espírito de Judas, ó, de Corá. Ó Pai querido, para que essas pessoas sejam regeneradas. Nós não queremos o banimento delas, mas queremos que elas sejam regeneradas e caminhem debaixo dos Seus princípios. Ó Pai querido, porque nós estamos debaixo da poderosa unção do Santo Espírito de Deus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, Yom Kippur, o dia do perdão. Perdoa os nossos pecados. Apaga as nossas transgressões, Senhor. Ó apaga, Senhor. Ó, lava-nos, Senhor. Ó Pai querido, aceita, Senhor, o nosso arrependimento. Ajuda-nos, Senhor. Socorra-nos, Senhor. Ó Pai querido, liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Ó, nós somos terríveis. Ó Senhor, nós somos dependentes da Tua presença. Nós somos dependentes do Espírito de Deus. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, Pai querido, nos mantermos nas veredas da santidade, e dali não sairmos, Senhor, não nos distrairmos, Senhor. Tira a distração do meio do Teu povo, que o Teu povo possa compreender o perigo da distração, seja ela qual for. Ó, o fogo estranho, as consequências daqueles que são participantes, ó Pai querido, e também recebe o mesmo juízo, ó Pai querido, diante da Tua presença, o fogo consumidor. Ó Pai querido, para a glória do Teu nome, ó, que Tu possas visitar a todos aqueles que estão nesta hora, neste momento, agora, 21h10, pelo horário de Campo Grande, 22h10 do horário de Campo Grande. Nessa hora, uma poderosa visitação. Libera os Teus anjos, ó Pai querido, sacuda as regiões celestiais, libera as bênçãos que estão retidas, Senhor. Ó Pai querido, traga o revestimento, ó, leva a paz, o Teu Espírito que excede todo entendimento, ó, a paz poderosa, esse Espírito que não está no mundo, mas está e repousa sobre nós. Visita nesta hora todos, ou nos 4 cantos deste país, ó Pai querido, todos os que foram mencionados, aqueles porque miseravelmente eu posso ter esquecido, mas pertencem a este ministério Teu, ó Pai querido, onde Cristo, o Teu Filho, o Teu unigênito, o nosso único e suficiente Salvador, é o Rei. Ele reina, Ele é o centro. Não tem homem, não tem bispo, não tem pastor, não tem ninguém. É Cristo que é o centro. Pai, nós Te pedimos, para a glória do Teu nome, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Ó, para a glória do Teu nome, e que o Teu Espírito possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis, transformando essa oração imperfeita, ó Pai querido, num incenso agradável penetrando nas Suas narinas, para que Tu possa, Senhor, selar as minhas palavras e dar cabo de cada palavra da oração que foi aqui proferida pelo Teu servo, para a glória do Teu nome. Visita a todos que agora estão ouvindo, ó, envia os Teus anjos agora, ó, traga a cura agora, ó Pai querido, liberta agora, ó Pai querido, eleva a plataforma espiritual, derrama uma unção poderosa, a poderosa unção em dobro do Teu Espírito. Derrama da Tua unção, porque eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu posso dar em nome de Jesus. Levanta e anda, para a glória do Teu nome, Senhor, eu peço, ó Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, ó, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, no nome de Jesus, amém.